Olá pessoal, vamos iniciar aí o nosso grande tópico de citologia aí no nosso curso de reta final para a Unicamp, para você chegar afiadíssimo para essa prova. Então vamos lá, a gente vai começar agora e a gente não poderia começar de forma diferente, né? A gente vai começar falando sobre a composição química das células. E aí eu sempre que falo disso com vocês, eu falo essa frase. Pode parecer estranho dizer aí que os seres vivos são compostos por sistemas químicos, mas eles são compostos por sistemas químicos complexos, tá? Que ocorre aí o arranjo das moléculas aí inorgânicas, orgânicas, para que o nosso corpo funcione, para que ele tenha a sua estrutura, desde a estrutura da organela, da estrutura celular, até o funcionamento dele como um todo, né? Eu sempre gosto de iniciar a biologia, falar para vocês isso, que o estudo da biologia, ele acontece em degraus aí, né? Ele é uma escadinha de conhecimento. Não adianta você falar assim, prof, mas eu gosto de estudar aí, eu gosto de estudar genética, eu gosto de estudar fisiologia. É preciso a gente ter um embasamento para chegar nesses temas que são mais complexos, tá? A gente tem que iniciar falando como é que uma célula é formada. Tá, quais são os componentes químicos dessas células? Quais são as características desses componentes que permitem com que determinadas estruturas desempenhem determinadas funções? Isso é de grande importância e fundamental para a construção do conhecimento, tá? E aí a gente pode, depois que estuda como é que as células elas são compostas, aí a gente pode partir para o ponto de como é que elas funcionam. Aí a gente estuda a biologia celular, a gente estuda a membrana, a gente estuda organelas citoplasmáticas, a gente vai e estuda o funcionamento dessas organelas, metabolismo energético, tá? Em seguida a gente passa para o estudo do núcleo, como ele é composto, mas principalmente quais são os processos que acontecem nesse núcleo e que permitem a vida, que permitem a transmissão das características. Tá? Então a gente estuda os processos, um outro processo que não acontece no núcleo, mas que dele depende, né? Que é a síntese proteica. Sobre a divisão celular, e depois que a gente entende tudo isso, a gente pode passar para enrolei a língua aqui, para o tópico seguinte. A gente pode estudar os tecidos, depois os órgãos, depois os sistemas, e aí a gente pode começar a pensar, a estudar, não que a gente não possa antes, mas essa é a minha linha de raciocínio e é a que eu entendo melhor. E depois que a gente consegue chegar no estudo do indivíduo, aí a gente pode estudar população, comunidade, ecossistema e como é que ocorre a formação aí das populações dentro, considerando as bases evolutivas, as bases genéticas. Então é um caminho que a gente vai seguindo, pessoal, e esse caminho ele não é dado à toa, não. O professor não escolhe à toa o seu caminho, tem embasamento por trás disso. Então a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer como é que as nossas células são formadas. Por quê? Porque os seres vivos, eles são compostos por células, sejam elas procariontes ou células eucariontes, né? Então, sendo compostos por células, como é que essas células elas são formadas? Então, vamos lá começar por isso? Então, olha isso, a gente vai estudar, então, composição química das células. Bom, as nossas células, o nosso corpo, né? Ele apresenta tanto componentes inorgânicos quanto componentes orgânicos. Quais são os componentes inorgânicos? Água e sais minerais. Quais são componentes orgânicos? Vitaminas, lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Esses compostos todos aqui que eu mencionei, gente, eles são constituídos por pouca quantidade aí de elementos da nossa tabela periódica, tá? A grande maioria deles apresenta esses elementos que eu coloquei aqui, que é a nossa tão famosa sigla CHOMPs, né? Cerca aí, ó, a maioria dos compostos, eles são, olha aqui, 96,5% do organismo é composto por apenas 4 desses elementos. Quais são? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, mas aí também entra enxofre, entra nitrogênio, entra potássio, como outros elementos que também podem ser encontrados. Então, olha aqui, quando a gente pensa, né, em componentes inorgânicos e orgânicos, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que
O carbono é o elemento da vida, tá? As moléculas orgânicas, elas apresentam carbono na sua composição. Ah, professora, mas o gás carbônico, ele tem carbono e ele é inorgânico. Sim, mas você lembra que a partir dele, que as moléculas orgânicas, elas são formadas, elas são produzidas, como lá na fotossíntese, o gás carbônico é utilizado para a produção de glicose, e aí a gente tem produção de moléculas orgânicas, tá? Então lembrem-se disso, o carbono é a molécula da vida, tudo bem? Então, quando a gente pensa aqui ó, em substâncias que são compostas por carbono e hidrogênio, a gente lembra de hidrocarbonetos. Se tem oxigênio também, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente tem aí a constituição de carboidratos, lipídios, tá? Incluiu nitrogênio aí nessa composição, aminoácidos e proteínas têm nitrogênio na sua composição, oxigênio, carbono, hidrogênio. DNA, RNA e o ATP tem também o fósforo. E existem aminoácidos e proteínas que também vão apresentar o enxofre, tá? Então vejam, poucas moléculas formam tudo aquilo que a gente conhece. Tudo bem? Então olha aqui. Água, sais minerais e vitaminas, o que eu tenho para falar para vocês? Sais minerais e vitaminas, eles constituem aquilo que nós chamamos de micronutrientes, tá? São aqueles nutrientes necessários em pequenas quantidades. Já quando a gente pensa aqui em lipídios, carboidratos e proteínas, né? A gente pode excluir os ácidos nucleicos disso, mas a gente lembra aí, ó, de macronutrientes. Macronutrientes. Então, pessoal, o que são? Eles são necessários em grandes quantidades. Eles constituem aí o que a gente chama de são compostos presentes em grande quantidade. Necessários em grandes quantidades. Por quê? Porque eles participam da constituição estrutural das nossas células, do nosso corpo mesmo. Então é necessário que a gente tenha muito deles, né? E claro que a gente tem aí os ácidos nucleicos com grande importância. Outro ponto, quando a gente olha para essa separaçãozinho, né, é falar sobre polímeros. Proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos são macromoléculas do tipo polímeros. Vocês veem isso em química. O que significa isso? Significa que são moléculas constituídas por monômeros do mesmo, por porções repetitivas, que são os monômeros. Quais são os monômeros formadores das proteínas? Os aminoácidos. Quais são os monômeros formadores dos ácidos nucleicos? São os nucleotídeos. E os monômeros que formam aí as moléculas de carboidrato mais complexas, maiores? São os monossacarídeos. Então, essa noção é muito importante para vocês.